Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pois bem, hoje uma reflexão que vai ser bem partimentada, assim, tem muitas coisas para se falar a respeito dessa leitura. Primeiro, a gente vê que lá no início, os discípulos estão fechados, as portas estão trancadas, por medo dos judeus. Ora, Jesus tinha acabado de morrer, morto por obra dos judeus. Judeus aqui, os fariseus, os mestres da lei, que articularam contra Jesus e o mataram. E os discípulos estavam com medo. Então Jesus se põe no meio deles. Jesus não atende a portas fechadas. As portas estavam fechadas para os judeus, para os humanos, mas Jesus já estava ressuscitado e se colocou ali no meio. Veja que Jesus se põe no meio. Quando você está no meio, você está equidistante a todos, ou seja, Jesus trata todos ali da mesma forma, se põe entre eles. Depois disso, Jesus sopra sobre eles, fala: "A paz esteja convosco", e sopra. Esse soprar é o ato de dar a vida. A gente vê lá no começo da Bíblia, em Gênesis, Deus soprando a vida para Adão. E aqui Jesus sopra o Espírito Santo. É a nova vida, é a vida em Cristo, é a vida no Espírito. Mas a gente vê aqui que o Tomé não estava lá. E muitas vezes a gente diminui o Tomé a só isso aí, Tomé é aquele lá que não acredita, Tomé é o que tem que ver para crer. Mas a própria leitura nos traz que Tomé era chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Gêmeo de quem nesse caso? Gêmeo de Cristo. E aqui a gente não está falando de uma irmandade sanguínea, por óbvio, Se vocês se recordam, lá atrás, a gente vê que quando Jesus resolve ir para a Galileia, novamente por causa de Lázaro, os discípulos todos tentam impedir ele, falam: "Não, que isso, não vá, você vai ser morto", e não sei o que lá. O que Tomé diz? Tomé diz: "Vamos e morramos com ele." Tomé, nesse sentido, era gêmeo de Cristo, porque era muito semelhante a Cristo. E a gente pode ver aqui também que os outros discípulos estavam fechados por medo. Dá para se interpretar que Tomé não estava ali porque não tinha medo. Tomé estava continuando a missão que Cristo deixou ali, sem medo, destemido. Mas Jesus fala uma coisa muito importante aqui para nós. Jesus, além de falar "a paz esteja convosco", fala: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Igreja em saída. Ali estavam os grandes fundadores da Igreja Católica, os primeiros apóstolos, os que deram continuidade ao que Cristo nos trouxe. Imagine só se por medo eles tivessem continuado fechados ali, entre eles.
sem levar a palavra, a igreja não seria como é hoje. Se nós, igreja de hoje, nos fechamos em nós, ficamos fechados às paredes, ao limite do templo, se a gente só fala com os nossos, se a gente não fala para o mundo, a gente não leva Jesus para frente. E a gente fica como estes, trancados entre nós, sem ir a quem precisa. Então, o Papa Francisco sempre nos fala sobre isso, que é um ponto tão importante, igreja em saída. Estava falando que Tomé provavelmente não estava com medo e estava fazendo isso, mas Tomé tem a sua falha. A gente vê que quando Tomé chega lá e os discípulos contam que viram a Jesus, ele não acredita. E fala, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Incredulidade. Incredulidade. Passa-se um tempo, Jesus reaparece. E Jesus olha para Tomé e fala, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus está falando isso para nós. Não seja incrédulo, seja fiel. Muito interessante ver que a Bíblia não fala que o Tomé colocou a mão nas chagas. Vocês já repararam nisso? Lá atrás, Tomé fala que se não colocasse a mão, não acreditaria. Mas aqui, quando Jesus aparece, Tomé não necessariamente, de fato, colocou a mão nas chagas, mas sim fez a maior profissão de fé que a gente vê no Evangelho de João e que sai em todos os Evangelhos. Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé aqui reconhece a divindade de Cristo. E Jesus faz esse questionamento, né? Você acreditou porque viu? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A bem-aventurança do Evangelho de São João. Esses bem-aventurados somos nós. Bem-aventurados somos nós os que acreditamos sem ver. Porque nós não vemos Jesus andando por aí na sua forma humana. Nós o recebemos na Eucaristia. Mas nós cremos nele sem mesmo termos visto ele presencialmente. E isso é muito importante. Bem-aventurados somos nós. Mas esse evangelho também pode nos trazer um outro questionamento aqui. Hoje a gente vê muita gente que não acredita em Deus, muitas vezes nem sabe bem ao certo por que não acredita em Deus, mas deixa Deus de lado e resolve acreditar em um monte de bobagem que tem por aí. A verdade está aqui, mostrada para nós. A verdade é Cristo. A verdade já foi nos passada. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, escolha com sensatez no que você acredita. Tomé aqui não acreditou no que os colegas dele falaram, no que os outros apóstolos falaram sobre a aparição de Jesus. E você? Acredita em Jesus? E você? Acredita em coisas nas quais você não deveria acreditar? Recorrentemente aqui eu falo sobre fake news, que é uma coisa muito complicada nos tempos de hoje. Por quê? Por vezes as pessoas escolhem deixar a verdade de lado, deixar a fé de lado, deixar Jesus de lado, para acreditar nesse monte de bobagem que circula em WhatsApp. Então, escolha no que você crê. E se você quer saber no que você deveria de fato crer, já está escrito aqui. Eu acabei de ler para você. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A paz esteja conosco, que a paz esteja conosco. Isso não é só uma saudação. Muitas vezes a gente vê isso como uma saudação, né? Não é. Isso é Jesus desejando a paz para nós. Que a paz esteja comigo, que a paz esteja com você e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.